Parágrafo 2º, na página 105, da instituição e dos efeitos do sacramento da Eucaristia. Quando instituiu Jesus Cristo o sacramento da Eucaristia, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia que celebrou com os seus discípulos na noite que precedeu sua paixão, na Quinta-feira Santa aqui para nós, né? Por que instituiu Jesus a Santíssima Eucaristia? Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeiro, para ser o sacrifício da nova lei. Segundo, para ser alimento da nossa alma. Terceiro, para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Por que Jesus Cristo instituiu esse sacramento debaixo das espécies do pão e do vinho? Jesus instituiu esse sacramento debaixo das espécies do pão e do vinho, porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual, e era por isso conveniente que nos fosse dada em forma de comida e bebida. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem recebe dignamente são: primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Terceiro, produz consolação espiritual. Não produz em nós a Santíssima Eucaristia outros efeitos? Sim, a Santíssima Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos, a saber: primeiro, enfraquece nossas paixões e em especial amortece em nós o fogo da concupiscência. Segundo, aumenta em nós o fervor e nos ajuda a proceder em conformidade com os desejos de Jesus. Terceiro, nos dá um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Pergunta 624A, que não está aqui. Produz os mesmos efeitos a comunhão espiritual? Sim, a comunhão espiritual produz praticamente os mesmos efeitos. Vou lembrar para vocês a história daquela santa, colinha. Santa Catarina de Sena tinha o costume de fazer a comunhão espiritual. Antigamente não era comum ter acesso à Eucaristia, comunhão eucarística todo dia, né? Então as pessoas que mais amavam a Jesus procuravam fazer a comunhão espiritual todo dia. E até em vários momentos do dia, de acordo com os desejos do próprio coração. E ela então, uma hora o demônio começou a tentá-la, dizer para ela que a comunhão espiritual não está valendo nada. Como assim? O que vale é a comunhão eucarística. Você fica aí com esse negócio de comunhão espiritual. Bom, o demônio é assim, né? A gente está fazendo o certo, ele tenta a gente para fazer o errado. Óbvio, o papel dele é esse aí, não podemos esperar nada diferente do demônio. E ela então entrou em oração, ficou muito angustiada e entrou em oração, pedindo ao Senhor que mostrasse para ela se realmente ele se agradava também da comunhão espiritual. Aí aparece Jesus para ela com 2 cálices na mão, um de ouro numa mão e um de prata no outro. Jesus diz assim para ela: nesse cálice de ouro eu coloco as suas comunhões eucarísticas e no de prata eu coloco as comunhões espirituais. Mostrando que sim, o Senhor aceita a comunhão espiritual, nem podia ser diferente porque Ele próprio nos dá a comunhão espiritual. E além disso tem outra coisa importante também, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi ali no século XVI, foi um concílio assim, realmente muito sério. Não que os outros não tivessem sido, mas foi assim muito rígido, porque precisava combater a heresia luterana que estava aí entrando feito uma água suja nas igrejas. Precisava realmente determinar o certo é certo, é errado e não ficar sombra de dúvida. Então é muito comum você pegar documentos do Concílio de Trento e você ler assim: olha, é tal coisa, quem disser o contrário seja apóstata, seja, enfim, excomungado e por aí vai. É muito comum, é muito definitivo. E o Concílio de Trento assume que realmente existe a comunhão espiritual, é aprovada pelo Concílio de Trento. Assim como também a perfeita, a contrição perfeita também é reconhecida pelo Concílio de Trento, que é a base da confissão espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos rigorosamente dentro do que ensina a Santa Igreja, não tem para ninguém. É claro que tem um pessoal aí tradicionalista, que se diz tradicional, diz que entende da Igreja e vem falar abobrinha, né? Nem existe comunhão espiritual. Fala, rapaz, tradicional, você é tradicional fake, né? Porque não conhece nem o Concílio de Trento, dá vontade de morrer, né? Sinceramente, né? Você simplesmente está por fora. Aí, claro,
As pessoas foram concentrando, né? Pelo menos da década de 60 para cá, foi concentrando tudo na figura do padre, né? Foi tirando de Jesus e foi concentrando no padre. O resultado deu nisso aí, né? Padre com calcinha apertada cantando por aí, com roupa apertada, chapéu de boiadeiro e tudo mais, padre bombado, padre com camisa aberta, padre rebolando com mais um monte de moça em show, padres entre aspas, né? Fazendo missa com chapéu. Deu nessas coisas assim que a gente vê por aí, que são pra lá de absurdas. Eu, assim, tinha vontade de conversar com o Monsenhor Cícero Varenga, perguntar para ele: Monsenhor Cícero, o que o senhor acha disso? Nossa, ia xingar muito. Tivesse vivo aí ia xingar muito, porque é um absurdo. Com certeza no tempo nosso, né, dele lá também, ele jamais imaginou que chegaria a esse ponto de degradação que nós estamos vendo, né? Teve um padre aí também, famoso aí, né, que uma vez nós conversamos com o bispo que o ordenou. Dissemos para ele: o senhor está vendo aí o que esse padre está fazendo, né? O senhor ordenou ele. A gente é obrigado a certas coisas, às vezes, a dar uma cutucada, uma cobrada para entender o que está acontecendo. A resposta do bispo foi: ele me enganou. Foi isso aí. Não sabia que ele ia fazer isso não, ele me enganou. Parecia um seminarista aí, nossa, de mão cheia, vocacionadíssimo, nossa, assim, realmente ia ser um bom padre, no fim, virou midiático. E como ele, quantos por aí, né? Assim como tem gente aí que fala assim: esse cardeal aqui foi o Papa Bento XVI que fez ele bispo, então, o indivíduo, belezinha, na França, época do Papa Bento XVI, orar pro nobre, sabe, tudo em latim, Miss Studentina, como manda o figurino, sabe exatamente o que tem que fazer. Saiu o Papa Bento XVI, entrou o outro, pronto, já avacalhação, dança no meio da igreja, e baile, sei lá mais o que tanto. Agora a grande moda nas igrejas aí na Europa, tira aqueles bancos tradicionais da igreja, né? E coloca um monte de cadeiras. Gente, o que é isso, gente? Até a gente aqui fez um esforço grande para comprar banco de igreja, como é que põe cadeira? Claro, é mais fácil para você tirar, virar pista de skate, pista de dança, desfile, é muito mais fácil. Então, cadeira é móvel. O banco é mais difícil tirar. Esse bancão, né? Cabe lá 5, 10 pessoas, aquelas catedrais enormes, bonitas, né? Não, isso aí. Agora, catedrais enormes e bonitas é o seguinte, gente, não vai sobrar pedra sobre pedra, tá bom? Uma das profecias está no livro aí, Profecias do Fim do Mundo, que diz exatamente isso: serão todos destruídos. Assim, nossa, mas o Senhor vai destruir os templos que eram dele, então, que eram dele, né? Que não são mais, né? Lembra que o templo de Jerusalém também foi todo destruído? O templo de Jerusalém sobrou só a base. O Muro das Lamentações é isso, gente. É a base de onde era o templo de Jerusalém antigamente. É a parte do alicerce. Só que como o templo era em cima, tem um desnível, né? O templo era em cima e embaixo ficava esse murão ali. Eles fizeram para poder em cima erguer o templo. Ele foi destruído, sobrou só o muro. E o Senhor permitiu. Claro, crucificaram o Filho de Deus, permitiu isso, e a diáspora de todo mundo ali, realmente, para que as pessoas entendessem que não foi isso que ele falou, que Jesus ensinou naquela parábola, que ele disse que é assim: mandava lá o dono da vinha, né, arrendou, e aí mandou o empregado, depois de um certo tempo, a receber, né, a parte dele do arrendo. Mataram o empregado, bateram no outro, espancaram o outro, mataram mais um. Aí ele falou: então tá, vou mandar meu filho, eles vão respeitar. Mataram o filho dele também. Claro que daí, na sequência, mandou os guardas dele para acabar com todo mundo. O que estamos todos esperando? E isso aí é exatamente isso: o Senhor nosso Deus e o Filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não espere, não ache que esses templos todos vão estar de pé depois dos 2 dias de escuridão, porque o que está dizendo aí na profecia é o contrário, vai ser tudo destruído. Bom?